Oi, garotada, vamos lá para mais uma aula de história? Hoje nós vamos falar da Revolução Praieira, da Guerra do Paraguai, da situação do Paraguai, do parlamentarismo, do Ministério da Conciliação e outras coisas, ok? Então vamos lá. Revolução Praieira. A Revolução Praieira recebeu esse nome por quê? Por causa do jornal Diário Novo. Um dos porta-vozes do movimento se localizava na Rua da Praia, em Olinda, Pernambuco. Havia grande poder local de proprietários rurais nessa época, destacando a família Cavalcante. E, em 1842, foi fundado o Partido da Praia, que é localizado aí nesse jornal Diário Novo. Foi o órgão de divulgação do Partido Liberal. Agora, em 1849, os rebeldes da Revolução Praieira publicaram um documento chamado Manifesto ao Mundo, no qual exigiam voto livre e universal, voto livre para todos e um voto universal, liberdade de imprensa, porque até então não tinham, nacionalização do comércio, que não era nacionalizado, a extinção do poder moderador, porque esse partido moderador, o nome já diz, moderava. E o parlamentarismo, em 1847, foi criada a presidência do Conselho de Ministros. E como funcionava o regime parlamentar no Brasil no segundo reinado? O poder mais forte era o legislativo, que, além de elaborar as leis, fiscalizava o executivo. No caso brasileiro, o imperador continuava a dar as decisões finais, é óbvio, pois, pela Constituição, ficava com o poder moderador, que era do Dom Pedro II. O presidente do Conselho dos Ministros, ou primeiro-ministro, era escolhido pelo imperador para ocupar o poder executivo. Nessa época, surgiram três partidos. Aliás, dois partidos, perdão, que era o Partido Liberal e o Partido Conservador. E tinha mais o Ministério da Conciliação, que esse governou aí de 1853 a 1858. Aí, nesse tempo, vem a Guerra do Paraguai. E o que foi a Guerra do Paraguai? Foi o conflito de maior duração no continente latino-americano. Ele foi de 1865 a 1870, que reuniu Brasil, Argentina, Uruguai contra o Paraguai. Agora, como que era a situação antes da guerra no Paraguai? A economia não se enquadrava no modelo proposto pela Inglaterra. A balança comercial era sempre favorável, a moeda era forte e estável, havia baixo índice de analfabeto no país. Os principais percussores, né, um dos presidentes na época do Paraguai, era o Solano Lopes. Ele pretendia conseguir uma saída para o Atlântico. Por quê? Seu país estava bloqueado entre o Brasil e a Argentina. Ele não tinha como levar os seus produtos diretamente para os portos. Ele tinha que passar pelo Brasil, pela Argentina. Por isso que era bloqueado. Agora, no Uruguai, logo após a proclamação da independência,
formaram-se dois partidos políticos, o Blanco, liderado por Uribe, com a ideologia federalista, e o Colorado, defensor do unitarismo, cujo grande chefe era Rivera. O Partido de Blanco, do Uruguai, estava ligado à política de Rosas, era um ditador na Argentina. O Partido Colorado do Uruguai era aliado do Brasil e de uma facção argentina. Na Batalha de Montecáceros, o ditador Rosas da Argentina foi derrotado por tropas brasileiras. E conflitos com o Uruguai destacou-se do lado brasileiro o comandante Mena Barreto, na época. E em virtude da intervenção do Brasil no Uruguai, Solano Lopes ocupou o Mato Grosso e as províncias argentinas de Corrientes, Entre Rios. Em maio de 1865, o Brasil, a Argentina e o Uruguai formaram a Tríplice Aliança para combater o Paraguai. Então, esses três países se uniram para combater o Paraguai, dar um breque no Paraguai. Foi dado um bom breque. Só que um dos acontecimentos marcantes do segundo reinado foi o envolvimento do Brasil na Guerra do Paraguai. Outro acontecimento importante foi que, antes da Guerra do Paraguai, o Brasil se envolveu com a política interna do Uruguai e da Argentina. Como se não bastasse, depois de ter invadido o Uruguai e a Argentina, o Brasil acabou se aliando a esses países contra o Paraguai. Está vendo como que é uma muvuca? Primeiro ele bate, depois ele fica de bem, e um ajuda o outro só quando há necessidades, né, de todos os lados. Nas guerras em que o Brasil se envolveu, na região do Rio da Prata, destacou-se o comandante de Caxias, que venceu o argentino Rosas na Batalha de Montecáceros. O país europeu que apoiou a ação brasileira contra o Paraguai foi a Inglaterra. Por quê? Porque a política econômica paraguaia era contrária aos interesses ingleses. Por isso que teve apoio. Porque a Inglaterra queria que o Paraguai dissesse amém aos produtos deles, igual o Brasil fazia. Para formar um exército que lutaria no Paraguai, o governo brasileiro fez uma campanha e surgiram os batalhões chamados Voluntários da Pátria, formados por jovens patriotas pertencentes à elite, pertencentes aos ricos, certo? E, em sua maioria, estudantes de faculdades de direito, desejosos de prestígio. Então, quer dizer, que aquele estudante rico fosse lá, no exército, lutasse e ganhasse a guerra, o nome dele estaria, nossa, na boca de todos os poderosos do país, adquirindo, assim, com o tempo, um bom trabalho. Agora, por quê? Quais foram as consequências da Guerra do Paraguai? Por quê? Primeiro, uma das consequências, o Paraguai ficou totalmente arruinado, com pouco mais de 50% da população e uma enorme dívida de guerra, porque vocês sabem que para fazer guerra gasta-se muito dinheiro. Outra consequência, a Argentina conquistou a hegemonia na Baixa Platina. Outra, crise econômica financeira no Império Brasileiro.
leva novos empréstimos da Inglaterra, aumentando a dependência da economia brasileira ao capital inglês. Então, quer dizer que essas dívidas externas nós sempre tivemos, nós pagamos por ela, mas a culpa de tudo, ó, já inicia aí, devendo para a Inglaterra. Vocês lembram no primeiro reinado lá, né, na independência do Brasil, que pagaram bilhões para que Portugal reconhecesse a independência? Então vamos lá. Outra consequência da Guerra do Paraguai. O exército brasileiro fortaleceu-se e profissionalizou-se, o que acarretou sérias questões políticas à monarquia. Por exemplo, militares e escravos alforriados durante a guerra passaram a criticar duramente a permanência da escravidão no Brasil. Por quê? Os negros que os donos das fazendas mandavam para a guerra, ele seria liberto depois. Só que eles ficariam na frente da batalha. Aquele que sobrevivesse ficaria alforriado, teria liberdade, ocasionando, assim, muito desgosto para alguns, porque não eram todos fazendeiros que queriam dar a liberdade. Eles mandaram os negros no lugar deles para a guerra, pensando que eles não fossem voltar, pensando que eles fossem morrer. Ok? Mais para frente vai ter um novo vídeo. Fiquem atentos. Beijos. Fiquem bem. Estou com saudades.